Estamos começando pela Rede Novo Tempo de Comunicação, mais um programa, A Arena do Futuro. Sejam todos muito bem-vindos dos mais diferentes lugares que têm acompanhado a nossa programação. Um abraço muito especial a você que tem compartilhado também o programa A Arena do Futuro como uma ferramenta para que mais pessoas consigam entender e compreender as mensagens que vêm da Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor. Nós somos realmente privilegiados, porque temos acesso à Bíblia e podemos entender exatamente o que está acontecendo no nosso mundo. Deus não nos deixou aqui abandonados sem saber para onde ir, mas eu e você temos nas mãos uma clara orientação. Deus nos deu um mapa que mostra exatamente por onde devemos caminhar. Se nós decidirmos viver de acordo com a palavra, seremos sábios e vamos receber a proteção do Senhor. Agora, se você não escolher, isso vai custar muito caro. Mas, graças a Deus, que isso não vai acontecer na sua vida nem na minha. Nós vamos obedecer à voz do Senhor, a palavra dele, e no final nos encontrarmos com Cristo Jesus. O nome do programa é A Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. E hoje nós vamos continuar o programa da semana passada. Se você perdeu o programa da semana passada, fica o meu convite para você resgatar lá no NT Play ou no YouTube e acompanhar o programa, porque eu vou avançar um pouco mais naquilo que nós conversamos. Estamos tratando sobre a graça de Deus no tempo do fim. Entendemos que a graça do Senhor soluciona o problema da morte, que é uma inimiga de todos nós. Mas essa graça também nos abre possibilidades para termos a vida eterna. Quer entender isso mais? Fica comigo, a Arena do Futuro está só começando. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho algo muito especial para você, para sua família, para os seus amigos, que é a revista Esperança Mente Feliz, Vida Plena. Já percebeu que é um material novo, né? E é exatamente isso, é um lançamento da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. Essa revista aqui foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos, que é um médico psiquiatra, e vai falar sobre temas importantíssimos para a sua saúde emocional. É exatamente isso. A Bíblia tem uma mensagem para te dar esperança, para te dar conforto, para te dar consolo e para ajudar também a ter um equilíbrio na sua vida, principalmente na sua saúde emocional. Há muitas pessoas sofrendo com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medo, e além do atendimento, do tratamento que você precisa procurar, há aqui também mensagens que vão lhe ajudar a ter esperança, tá bom? Nada está perdido, tá bom? Tá me ouvindo o que eu estou falando? Talvez você está passando em um momento terrível da sua vida, pensando em fazer uma loucura. Não faça. Procure ajuda e seja parte da escola bíblica. Peça esse material e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua história. Tá certo? Temos um acordo, hein? Para você receber esse material aqui, você precisa ser parte da nossa escola bíblica, da maior e melhor escola bíblica do mundo, a escola aqui da Novo Tempo. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer exatamente para entrar na nossa escola bíblica e receber esse material aí na sua casa, no conforto do seu lar e estudar esse material, porque esse material, ele está, olha, espetacular, vai te ajudar bastante, eu tenho certeza. Deixa eu te mostrar aqui o site da Escola Bíblica, onde você vai chegar para fazer o seu cadastro como um aluno da nossa Escola Bíblica. O endereço é o seguinte, ó, novotempo.com/Escola Bíblica. Anotou aí? Se não anotou, tira uma foto da tela aqui da Novo Tempo, que está aparecendo aqui embaixo, ó, novotempo.com/Escola Bíblica. Você vai chegar nesse site aqui, estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você encontra o estudo bíblico que você gostaria de estudar, tem esse que eu acabei de te mostrar, tem outras opções também. Você escolhe o estudo bíblico e a partir de então você tem duas opções: baixar em PDF ou receber esse material pelo correio. Talvez você esteja me perguntando assim, pastor,
se eu pedir, eu vou ter que pagar? Não, não tem que pagar, porque a Escola Bíblica do Novo Tempo tem matrículas abertas todo ano e você não paga mensalidade, porque aqui nós temos os anjos da esperança que ajudam na pregação do Evangelho, no compartilhamento desses materiais que são ricos em informação e espiritualidade, porque eles acreditam no Novo Tempo. E eles me dão o privilégio de oferecer gratuitamente para você esse material. Então, só você ser aluno da Escola Bíblica, faz a sua inscrição e esse material vai chegar aí para o senhor e para a senhora. E eu quero lhe convidar também para se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreva lá, porque nós temos os programas Arena do Futuro, os atuais, os mais antigos, as temporadas passadas, material esse que é importante para você conhecer mais sobre a palavra de Deus. Porque o que Deus mais quer é que você entenda e compreenda exatamente a revelação que Ele nos deixou. E essa revelação está pautada na Bíblia, na palavra do Senhor. Então se inscreva lá no nosso canal, vai ser uma alegria te receber. E também lembra de compartilhar esse material. Manda para o seu amigo, para o seu vizinho, para os seus colegas de trabalho. Aproveita, muitas vezes, os contatos que você tem para divulgar boas novas de salvação. Então vamos para o tema de hoje, que na verdade é o tema 24, parte 2. Porque nós começamos a semana passada o tema 24 e vamos terminar agora. Estamos falando sobre a graça no tempo do fim. Vimos que graça significa um favor que Deus faz para mim e para você, mesmo nós não sendo exatamente merecedores. É o amor de Deus que nos alcança. Eu não fiz nada para merecer. Na verdade, eu fiz tudo para não ter. Mas Deus, Ele me ama de tal maneira que Ele me estende a sua graça. A graça de Deus não é apenas para me salvar, mas a graça de Deus, ela também resolve os problemas da nossa vida. A graça de Deus é a solução para a morte. A graça de Deus é a solução para o choro. A graça de Deus é a solução para o sofrimento. A graça de Deus é que nos motiva a continuar vivendo neste mundo sem perder a esperança, porque essa graça existe. Nós podemos levantar os nossos olhos, porque a nossa redenção se aproxima e hoje está mais perto do que ontem e amanhã estará mais perto do que hoje, porque Jesus Cristo vai voltar. Ele prometeu, e porque Ele prometeu, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. As promessas divinas não são como as promessas humanas, que são feitas hoje, e amanhã o ser humano muda, não cumpre, não consegue. Ora, Deus não falha. A promessa de Deus é real, e você pode confiar de todo o seu coração. Falando sobre a graça, vamos entender um pouco mais sobre vida eterna. Porque o que Deus tem para mim e para você é uma vida sem fim. E não essa vida limitada que nós temos aqui hoje. O que eu e você vivemos é um acidente por causa do pecado que entrou nesse mundo quando o primeiro casal, os nossos pais, Adão e Eva, decidiram abrir as portas do mundo para o diabo e assim comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Deus nunca quis que nós morrêssemos. Mas a consequência do pecado é a morte. Mas Deus tem uma eternidade para mim e para você. Ele tem uma vida longe desta vida aqui, bem diferente do que nós temos vivido até então. Você pode estar feliz hoje, mas nada garante que amanhã você vai estar feliz. Você pode celebrar hoje e amanhã pode ter um momento muito triste na sua história. Nós não queremos, fazemos de tudo para nos desviar dos momentos difíceis, mas reconhecemos que eles vão aparecer. Eles fazem parte da nossa trajetória. Mas quando nós temos a esperança, sabemos que o que Deus tem é vida eterna. Nessa perspectiva de salvação, veja o conselho que recebemos em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: combata o bom combate da fé. Olha só. Deus está dizendo que existe uma luta, um combate. E não tem combate bom. Você pode dizer assim para mim, pastor, todo combate é ruim. Todo combate é um problema.
todo combate é uma guerra, é uma luta. É, verdade. O combate é uma guerra. Mas nesse sentido aqui da Bíblia, quando Paulo está dizendo combata o bom combate da fé, ele está dizendo, olha, esse é o combate que você tem que lutar. Há guerras que não precisam existir. Há guerras que o ser humano inicia por vaidade, por cobiça, por desejo, por poder, por posse ou por qualquer outra coisa. Mas essa batalha aqui é a batalha que vale a pena ser lutada, porque é o bom combate da fé. E esse bom combate da fé é o combate que todos aqueles que querem a salvação precisam participar. Então você não pode dizer para mim assim, pastor, eu sou uma pessoa muito pacífica, eu não quero combate nenhum na minha vida. Não, mas esse combate você tem que entrar. E esse combate é um bom combate porque o final dele é salvação e eternidade. Há um outro ponto importante também ao pensar nesse bom combate da fé, é que nós já sabemos o resultado final. A guerra já está ganha. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele conquistou os seres humanos para si. Ele pagou o preço do pecado. E hoje, todos nós podemos ser salvos. Você não vai se salvar por nada que você faça. Nada tem poder de te salvar, senão a graça de Deus. E essa graça de Deus opera em mim, me alcança mediante a fé. Ficou claro para você? Tem gente que pensa assim, eu preciso guardar os mandamentos para me salvar? Não. Mandamento nunca salvou ninguém, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Ou você acha que Abraão foi salvo pela obediência à lei? Não, não. Abraão foi salvo pela fé. Ou você acha que Jacó foi salvo pela obediência à lei? Não, não, foi salvo pela fé. Moisés também pela fé. O povo de Israel sempre foi pela fé. Sempre houve a fé como salvação, na graça de Deus. Então, Deus oferece um favor e mediante a minha fé eu posso ser salvo. Esse é o combate que nós devemos enfrentar e lutar. Só que já está ganho. Nós já sabemos o resultado final. A vitória já está garantida. Então, você entra num combate só para celebrar a vitória. Porque se você está com Deus, a vitória é sua. Então é o bom combate que Deus espera que eu e você lutemos. E ele diz assim, Paulo, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. A guerra ou a batalha da fé termina com vida eterna, que é a consequência da salvação. Quando Jesus Cristo voltar, tudo será feito novo. Nós seremos restaurados. O meu corpo, que é um corpo mortal, será revestido de imortalidade. As enfermidades que eu tenho, já não terei mais. Esse óculos que eu tenho no meu rosto, já não precisará mais estar comigo, porque na volta de Jesus o meu corpo será perfeito. Hoje, esse óculos aqui faz com que as coisas fiquem mais nítidas para mim. Mas eu não precisarei mais disso quando Jesus Cristo voltar, porque meu corpo agora será restaurado, regenerado. Então é uma vida eterna, não com um corpo mortal, mas é uma vida eterna com um corpo imortal, com um corpo que também é perfeito, um corpo que não vai adoecer, que não vai ter câncer, que não vai ter nenhuma úlcera, não vai ter pedra no rim, não vai ter mais nada disso. Isso tudo vai passar. É a nossa esperança, é a motivação que a gente continua vivendo. Porque o que Deus tem para mim e para você é vida eterna. Esse é o desejo do Senhor para todos nós. Veja o que diz Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, Deus tem para você uma vida eterna. Mas se alguém interpretar esse versículo aqui de maneira equivocada, pode até dizer de que Deus está mandando você deixar as pessoas que você ama. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, as coisas que você conquistou, suas casas. Bom, não é isso que o texto está falando, tá bom? O texto está dizendo assim, olha, se você tiver que escolher entre pai, mãe, posses, dinheiro, quem quer que seja, e o evangelho,
e o Senhor, escolha a Deus. Deu para entender? Essa é a escolha entre Deus e a sua família. Se você quer a vida eterna, tem que escolher Deus. Ah, pastor, eu vou rejeitar a minha família. Se a sua família está lhe impedindo de ir a Deus, você tem que ficar do lado de Deus. Ora, o que nós mais queremos é ir para Deus e ajudar a nossa família a ter o encontro com Deus. E o que fazer? Eu sei que há muitas pessoas que passam esse drama nas suas famílias. E eu encontro pessoas que falam assim para mim, pastor, alguém da minha família não está na igreja, meu filho não está na igreja, minha filha saiu da igreja, abandonou a Jesus, abandonou a fé, já não quer mais saber de nada de Deus. O que eu faço? Eu tenho 2 conselhos para você. Primeiro, fica perto. E segundo, dê um bom testemunho. No momento certo. Tenha certeza que vivendo dessa maneira, seu filho e sua filha vai voltar. Porque eles aprenderam, eles ouviram. E o seu bom testemunho será um sermão enorme, pregado a eles todos os dias. Fica perto e dê um bom testemunho. O que Deus tem para você é a eternidade. Não perca essa eternidade por nada. Há pessoas que deixam o céu por causa de conquista financeira, promoção no emprego. De que vale ganhar esse mundo todo e perder a vida eterna? É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Se você quer o céu, ele tem que ser a prioridade da sua vida. Nada pode estar antes do céu na sua escala de vontade ou nos seus desejos do coração. O céu, em primeiro lugar, e o resto vem depois. Então, nada pode atrapalhar você. Se qualquer coisa atrapalha, tira, deixa de lado, abandona, se afasta. Há momentos que nós precisamos, na vida, aprender a perder gente. Deu para entender? Temos que aprender a perder gente. Há pessoas que você vai ter que deixar longe, porque essas pessoas estão tirando você do céu. E talvez seja esse o seu problema hoje, tá? E você sabe que eu estou falando com você. Você entrou nas drogas por causa de influência de amigos. Você tomou decisões equivocadas por causa da influência de pessoas que você sabia que não deveria. Sabe o que Deus está dizendo para você agora? Tem que deixar, tem que se afastar, tem que abandonar e ficar do lado do Senhor. E se agarrar à promessa de Deus. Porque se você fizer isso, deixar qualquer coisa que te afasta do Senhor, Ele está garantindo, você vai herdar a vida eterna. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Cristo. E se Ele está dizendo, você pode confiar. Se agarre a essa promessa, porque Cristo nunca falha. Nunca falhou e nunca falhará. Seguindo em nosso estudo, nós sabemos que há uma morte para todos nós. Porque o salário do pecado é a morte. Eu gosto de pensar que a palavra salário significa recompensa. É algo que você recebe em troca de algo que fez. Então, o pecador tem como recompensa a morte. Quem erra tem que morrer, porque esta é a consequência do pecado. E esta morte, que é a consequência do pecado, ela se diferencia dessa morte que eu e você conhecemos, que eu vou chamar aqui de primeira morte. Essa primeira morte, na Bíblia, ela é entendida como um sono, porque em algum momento, esses que estão mortos vão ressuscitar, eles vão abrir os seus olhos, eles vão acordar. A Bíblia fala, lá em João capítulo 5, versos 28 e 29, de 2 ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Então, os mortos que estão hoje descansando nas sepulturas, estão nessa primeira morte, da qual existe uma saída, existe uma solução. Agora, essa segunda morte, que é a consequência do pecado, essa é um pouco diferente. Ela é uma morte que significa eterna. Para esta segunda morte, não há solução. Jesus Cristo vai trazer de volta à vida os mortos em Cristo para terem eternidade. Agora, da segunda morte que a Bíblia nos apresenta, não tem ressurreição. Essa morte aí acabou. É o fim de tudo. Deus é amor. Ele se importa com você.
Ele está interessado na sua vida. Mas não pense que Ele também não vai condenar. Porque Ele está divertindo você. Ele está mostrando, Ele está abrindo os seus olhos, está colocando a Novo Tempo diante dos seus olhos, da sua vida, do seu trabalho, onde você está agora. Deus está te dando a oportunidade de entrar, por exemplo, na escola bíblica do Novo Tempo, de entender e compreender ainda mais da revelação, para que você fique longe dessa segunda morte. Porque se for para a segunda morte, não tem jeito. Eu estou te avisando, é uma advertência. Só que você não precisa passar pela segunda morte. É uma escolha que fazemos. Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem entra no lago de fogo e enxofre não tem mais saída. É o fim de tudo. E quem são esses? Bom, a Bíblia fala: assassino, abominável, imoral, feiticeiro, idólatra, mentiroso, aquele que está vivendo contrário à vontade de Deus. Esse que está no pecado, se refestelando no pecado, que está vivendo em pecado, para esse não tem solução. O fim dele será a segunda morte, a destruição eterna. Esse queimar com fogo e enxofre, algumas pessoas acabam interpretando que seria o inferno, que existe um inferno hoje acontecendo. Então, as pessoas que vivem nessa vida aqui, que não foram pessoas boas, que não andaram com Deus, quando morrerem, vão para o inferno para ficar queimando no inferno. Não é isso que eu encontro na Bíblia. Nós temos versos bíblicos que mostram uma compreensão diferente. Veja, Apocalipse capítulo 21 fala de um momento depois da volta de Jesus. O capítulo 21 já fala de um mundo restaurado, porque Jesus Cristo já voltou. Estamos na ordem cronológica da Bíblia. Então, nesse momento aqui, já não existe mais pecado. Estamos falando do futuro. Não existe pecado entre os filhos de Deus, que já estarão com Cristo no céu. Mas aqui na terra, então, acontecerá um lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Assim nos diz a Bíblia. Agora, algumas pessoas perguntam assim: pastor, mas esse fogo que vai vir depois da volta de Jesus, no juízo final, na consumação final, na morte eterna dos ímpios, quando o pecado nunca mais vai existir, vai ser extinto de uma vez por todas, essas pessoas ficarão queimando eternamente? Bom, como é que seria o céu para você, sabendo que do outro lado, próximo ali, existem pessoas que estão sofrendo eternamente? Um inferno que nunca termina. Pessoas que ficam pegando fogo por milênios, décadas, eternamente. Seria algo muito cruel da parte de Deus. Porque Deus quer salvar todo mundo, mas a justiça de Deus se fará. Mas Deus não é cruel e nem se alegra no sofrimento, ainda do que de pessoas ímpias, que não querem saber nada de Deus, que não querem viver de acordo com a vontade dele, que andam pelos seus próprios caminhos, suas paixões, suas inclinações. Deus não tem interesse, nem prazer, nem se alegra com essa situação. Então, é impossível viver eternamente no inferno, porque o inferno não é um lugar que vai existir eternamente. Não há um inferno eterno. Ficou claro para você? Eu vou te explicar isso melhor. Veja comigo o que diz o texto de Mateus capítulo 25, versículo 46. Diz assim a palavra de Deus: e estes que a Bíblia está falando aqui, são os ímpios, que vão se perder. Estes irão para o castigo eterno, porém, os justos irão para a vida eterna. Olha só, tem dois lados aqui da mesma moeda. De um lado está a vida eterna e do outro lado está a morte eterna. Os dois são eternos, só que um é salvação e o outro é perdição. Dois caminhos que você pode seguir. Dois senhores para você decidir. Os que se perdem, eles vão para o castigo eterno, e os que se salvam vão para a vida eterna. Esse castigo eterno, veja, não é a mesma coisa que eterno castigo.
Dá para entender a diferença? Um castigo eterno é um castigo que tem consequências eternas, diferentemente de um eterno castigo, alguém que vai ficar sendo eternamente castigado por aquilo que errou. Então você pode ter um castigo eterno quando você toma uma decisão errada hoje e essa decisão vai mudar completamente a sua história eternamente, para sempre. Então, esse é o castigo eterno. Agora, eterno castigo é ficar apanhando eternamente, é ficar sendo queimado eternamente, é ficar sofrendo a consequência eternamente o tempo todo, sendo punido sem fim, sem parar. Não é isso que Jesus nos ensinou. Ele fala que o castigo é eterno e não é um eterno castigo. Um exemplo disso é a cidade de Sodoma e Gomorra, onde a Bíblia diz que elas estão queimando até hoje, mas elas não estão queimando literalmente. Elas sofreram as consequências. Elas nunca mais se reconstruíram, nunca mais se levantaram. O castigo delas foi um castigo de consequências eternas, e elas não estão sendo eternamente castigadas, porque Sodoma e Gomorra não está sendo queimada agora, mas o fogo que a consumiu faz com que alastre as consequências até os dias de hoje, porque não existem pessoas queimando no fogo agora, e não existirão pessoas queimando no fogo eternamente. Haverá um momento no lago de fogo e enxofre, onde os ímpios vão se queimar, e aí sim o pecado será consumado eternamente, diz a Bíblia. Porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Veja, o fogo vai vir no dia da volta de Jesus. Jesus vem como um ladrão, está dizendo o texto bíblico. Você não sabe o momento, tem que estar preparado a qualquer momento, toda hora. Não dá para deixar para depois, para daqui semana que vem, o ano que vem. Então, quando eu faço um apelo para você aqui no Arena do Futuro, para você procurar uma igreja, para você ser batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, quando eu apelo a você para continuar estudando a palavra de Deus, vivendo de acordo com a vontade dEle, eu estou lhe convidando a preparar-se para a volta de Jesus, porque ela vai vir, e vem como um ladrão. E se você não estiver atento, quando você menos perceber, Jesus já veio, e aí não tem mais salvação, não tem solução, porque para aqueles que se perdem, eles então estarão condenados, e tudo será desfeito pelo fogo. Em um momento virá essa condenação, não é eternamente, não é em todo momento, mas é especificamente, diz a Bíblia, diga-lhes, tão certo como eu vivo, está em Ezequiel 33:11, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Amém? Deus não quer condenar ninguém. E quando eu falo para você de que haverá um juízo final, que serão queimados os ímpios, é para alertá-lo de que tem algo ali na frente chegando e que você não precisa enfrentar não. Você pode viver hoje ao lado do Senhor. O que Deus quer para você é vida eterna. É o seu desejo receber a vida eterna? Se é o seu desejo, pega a sua mão assim, ó, e coloca no coração, e vamos orar comigo. Senhor Deus querido, Pai nosso, ao colocar a mão no coração, nós queremos lhe entregar tudo que temos e tudo que somos, para que o Senhor nos ajude, para termos a vida eterna em Cristo Jesus. Não trazemos nada senão esse coração pecador. Aceita-o, purifica a nossa vida e nos restaura, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.